dia, Paulo Moura, cientista político, 25 de abril de 2022. 25 de abril, na verdade, pessoal, estou publicando esse vídeo no domingo ainda, dia 24, porque eu vou para Ribeirão Preto amanhã, para AgriShow, com o João Batista Olive, do canal Tempo e Dinheiro. Vou cobrir a feira agropecuária lá, onde devo encontrar o presidente Bolsonaro, o ministro Tarcísio e o ministro Salles. Já temos uma entrevista marcada com o ministro Salles. Quem sabe até conseguimos entrevistar o presidente Bolsonaro, vamos torcer. Mas também é porque eu estou me propondo hoje a fazer uma reflexão mais profunda no vídeo de hoje, porque eu senti necessidade disso. Faz tempo que eu não faço um desses vídeos mais longos aqui no canal. É um canal de vídeo diário curto, mas eu lendo aqui os comentários de vocês, principalmente sobre o vídeo de ontem, o vídeo do Arthur Lira aqui que viralizou, eu senti necessidade de fazer essa análise que, na verdade, eu venho amadurecendo há algum tempo, na tentativa de convidar vocês a tentar projetar o que eu estou imaginando que venha a ser o futuro governo do presidente Bolsonaro, caso ele se reeleja. Deus queira que sim, porque eu percebo aqui nos seguidores do canal muitas ilusões, muito desejo, mas muitas ilusões, ok? Vou tentar fazer uma reflexão realista com base na minha experiência. São 45 anos de política nas costas, né? E com conhecimento de teoria, de história, pelo que eu estudei, vou tentar transferir para vocês o conhecimento que eu adquiri pela experiência e pelo estudo. Mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. Lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já pingou seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se vai pingar ainda, meu muito obrigado também. Lembrando que é o seu Pix mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que a eleição do presidente Bolsonaro foi um acidente da história. Um dos primeiros vídeos que viralizou aqui no canal, muito cedo, meu canal nasceu dia 1º de maio de 2020. Agora, dia 1º de maio, vai fazer 2 anos do canal. E foi um vídeo chamado O Novo Brasil versus o Antigo Regime, no qual eu me referia ao bloco histórico, se me permite a heresia aqui de usar um termo gramsciano, né? ao bloco de forças sociais que se erigiu nas ruas contra o governo do PT e elegeu o presidente Bolsonaro, que é composto em sua maioria de brasileiros da iniciativa privada, de empreendedores de diversas classes sociais, desde, enfim, autônomos, de empresários, do pessoal do agronegócio, de pessoas que vivem do próprio trabalho, desde pequenos empreendedores, vendedores de rua, até médios, pequenos e grandes empresários que cansaram de carregar o país nas costas, vendo a corrupção dos governos petistas, vendo a ofensiva do PT contra os valores da família, a ideologia de gênero, aborto, liberação de drogas, a violência, o crime, a permissividade do petismo com relação a isso e se rebelaram, cansaram de pagar o custo PT, foram às ruas e derrubaram o PT e depois elegeram o presidente Bolsonaro. Digamos assim, se é que é possível falar dessa forma, a cronologia natural de um processo político dessa natureza seria de um amadurecimento político gradual de uma sociedade que vai participando da política, que forma um tecido social conservador, que desse tecido conservador constitui um partido, que desse partido nasce uma liderança, que essa liderança ou que essas lideranças vão elegendo vereadores, deputados, governadores, senadores e depois elegem um presidente. Nós pulamos essas etapas todas e elegemos o presidente Bolsonaro. É por isso que eu digo que é um acidente da história.
provocado por um erro de cálculo do PT. O PT chegou ao poder por causa dos governos do PSDB. Quer dizer, o PSDB se elegeu por causa da hiperinflação dos governos anteriores, né? Herança do final dos governos militares, do governo Sarney, da sensação de corrupção que havia no país, e o PT prometia resolver os problemas sociais. Então Lula criou o Bolsa Família e entrou na carona dos governos do PSDB, se elegeu e provocou aquele desastre que nós conhecemos. E o presidente Bolsonaro então se elege num vácuo, sem que a direita que elegeu o presidente Bolsonaro tivesse experiência política. Essa direita, ela nasceu para a política na internet e nas ruas, porque os militares de 64 caçaram a direita civil. É a teoria da panela de pressão, como nós diríamos. Quando os militares tomaram o poder em 64, deixaram a universidade para a esquerda. Teoria da panela de pressão, por quê? Você não pode encurralar um gato no canto da parede, porque se o gato não tiver para onde sair, ele pula na sua cara. Então você deixa uma válvula de escape. Deixaram a universidade para a esquerda brincar, achando que aquilo ali não teria maiores consequências. E caçaram Carlos Lacerda, caçaram a direita civil. Então a direita desapareceu da política e a esquerda formou 3, 4 gerações de profissionais, e esses profissionais tomaram conta das instituições, das empresas, das igrejas, da mídia, das instituições todas, das organizações públicas e privadas, tomaram o poder de fato da máquina burocrática do Estado, através dos concursos públicos, dos partidos políticos, enfim. E a direita desapareceu e ficou envergonhada, porque ser de direita nesse período todo passou a ser associado, como eu já disse em outras oportunidades, a ser associado à tortura, a tudo que era a fascismo, a tudo que era mal visto na sociedade. E essa direita que emergiu das ruas em 2013 e 2015 é uma direita que não tem nada a ver com a direita pré-64 e uma direita nova, efetivamente, com raras exceções. Uma velha geração ali, desse pessoal que defende a intervenção militar, de uns grupos pequenos ligados à antiga TFP, que são uma minoria realmente, que não tem expressão dentro dessa geração que fez o impeachment da Dilma e que elegeu o presidente Bolsonaro. Que é uma massa expressiva de brasileiros que entrou na política, que não tem conhecimento e não tem experiência da política. Dentre os quais estão essa geração de internautas, de youtubers, de influenciadores digitais, dentre os quais elegeu-se uma bancada de deputados apoiadores do presidente Bolsonaro, que tomam um baile no Congresso Nacional, a chamada bancada da selfie, que não sabe fazer política. Basta ver que o presidente Bolsonaro só adquiriu eficiência no Congresso Nacional e começou a deslanchar na aprovação das reformas depois que fez aliança com o Centrão. Depois que fez o pacto com o Centrão, passou a patrola lá, com Arthur Lira na presidência da Câmara. Sim, o mesmo Arthur Lira que eu critiquei ontem. Os pactos funcionam, apesar dos caras se moverem com interesse próprio, né? É um toma lá da cá. Os caras entregam também. É preciso ter isso claro, ok? Então, foi isso que aconteceu. Chegamos ao governo, mas não chegamos ao poder de fato. Nós detemos os cargos de governo e os caras detêm a máquina, ou as máquinas, no setor público e no setor privado. Esse é o quadro que existe. E eu vejo nos comentários aqui nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, muita ilusão. Eu vi muita gente comentando aqui, chamando o Arthur Lira de traidor, dizendo que o Arthur Lira agora não vai se eleger. Gente, vocês têm que atentar ao seguinte, o Arthur Lira
E vocês sabem quem é o grupo adversário do Arthur Lira em Alagoas? É o grupo do Renan Calheiros. Se o Arthur Lira for derrotado em Alagoas, e o grupo dele, quem vencerá em Alagoas é o grupo do Renan Calheiros. O Arthur Lira, mesmo sendo o Arthur Lira, ele é aliado do presidente Bolsonaro, mesmo fazendo o jogo que está fazendo. Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil do presidente Bolsonaro, um dos coordenadores da campanha do presidente Bolsonaro, por exemplo, senador pelo Piauí, no Piauí ele é aliado do PSDB. O palanque do presidente Bolsonaro no Piauí está complicado. E ele é aliado do presidente Bolsonaro na eleição presidencial. Esse jogo não é um jogo binário, simplista, como vocês estão imaginando. Ok? Esse é um jogo bem complicado. Bem complicado. Em São Paulo, por exemplo, o PL do Valdemar da Costa Neto, que é o partido que o presidente Bolsonaro escolheu, tem uma série de deputados que estavam envolvidos na corrupção do DENIT, que o ministro Tarcísio faxinou quando o ministro Tarcísio estava no DENIT no governo da Dilma. Por isso que o ministro Tarcísio não entrou no PL, entrou no Republicanos. E esses deputados que estão no PL estão aliados do Rodrigo Garcia na eleição aqui em São Paulo. E possivelmente se elegerão com a ajuda dos votos de Eduardo Bolsonaro e de Carla Zambelli, aqui em São Paulo. Estão vendo como o jogo é mais complicado do que vocês estão imaginando? Bom, são parênteses. Vou voltar a esse assunto lá no final do vídeo, ok? Bom, qual é a reflexão que eu quero que vocês façam aqui? Da mesma maneira que nós demos um salto na história, ou seja, que nós dessa nova direita, eu estou falando nós aqui, mas assim, eu sou uma puta velha na política, eu tenho 62 anos, 45 anos na política, e como eu fui de esquerda na juventude, comecei a fazer política com 17 anos, tá? Eu não me incluo nessa direita que começou a fazer política em 2013, 2015. Tá? Eu me incluo na nova direita porque eu sou ativista desse movimento e eu rompi com a esquerda lá atrás, antes dos 30 anos. Mas eu tenho experiência política. E poucas pessoas como eu, dentro desse movimento da nova direita, têm esse tipo de experiência para transmitir. E fico angustiado com as ingenuidades que eu vejo no nosso movimento. Então, da mesma maneira que nós demos esse salto histórico e elegemos o presidente ao acaso, o lado de lá foi pego de surpresa em 2018. Foi pego de surpresa. Completamente de surpresa. E o Carlos Bolsonaro deu um show na internet. Pegou os caras completamente desarmados. Eles estavam no paradigma da campanha de televisão, do marketing político tradicional, dos palanques regionais e ganhamos aquela eleição pegando os caras completamente... Também foi uma eleição do presidente antissistema contra o sistema. Certo? E se vocês viram o vídeo de ontem, no qual eu falei do Arthur Lira, eu chamei a atenção para um aspecto de que os caras aprenderam certas coisas sobre nós. E agora eu vou chamar a atenção sobre isso. De novo, quando eu falei lá que o Rodrigo Maia, na presidência da Câmara, começou a bloquear as reformas, que o STF começou a processar, prender as lideranças da direita. Esse jogo não foi só um jogo de processo e prende, de trancar reformas. Os caras nos mapearam. Eles foram atrás das fontes de renda dos youtubers. A imprensa tradicional aí da direita, da esquerda, perdão, mapeou todos os blogs, os canais de YouTube, entregou para o STF, fizeram um mapeamento completo aí. Tem vida inteligente do outro lado, a gente não pode subestimar. Eles mapearam como é que essa direita funciona e aprenderam quais são as nossas fragilidades. E há muitas fragilidades. Nós não temos um partido, nós não temos organicidade. Muita gente ainda opera da mesma maneira como operávamos em 2018.
Gente, está difícil ver youtubers de direita que não sejam candidatos, vivendo a mesma ilusão de 2018, gente. A quantidade de influenciador digital aí que é candidato de novo é enorme. E isso é bom, eu não estou dizendo que seja ruim, mas estão vivendo a mesma ilusão de que like é voto, de que visualização em rede social é voto. Em 2018, gente, houve uma onda bolsonarista, a sociedade estava toda ela contra tudo e contra todos, e agora o jogo não é exatamente o mesmo. Nós somos governo. Tem gente que tem alta rejeição ao presidente Bolsonaro. Eu sei que vocês não gostam das pesquisas, mas parte do que as pesquisas dizem faz sentido. Eu fico preocupado olhando esses números. É muito mais tranquilo dizer, eu não acredito nas pesquisas e deixa pra lá, nós vamos ganhar. O presidente é escolhido de Deus. O presidente só perde essas se as urnas forem fraudadas. É muito mais tranquilo, vou dormir, bota a cabeça no travesseiro e a eleição tá ganha, faltam 5 meses. Tranquilo o jogo, tranquilo, não precisa me preocupar. Infelizmente, gente, 45 anos de política, 30 anos mexendo com a eleição, eu não durmo tranquilo. E se essas pesquisas que dão o presidente 20 pontos atrás do Molusco tiverem certas? Eu não estou dizendo que estão, tá? Eu não acho que ele está 20 pontos atrás. Mas o presidente está atrás. Acho que vai passar logo ali. Mas eu não estou tranquilo e eu conheço as nossas fragilidades e eu vejo as ingenuidades das pessoas aqui que acham que Arthur Lira não vai se eleger nas Alagoas, gente. Nas Alagoas existem 2 times, é o time dos Calheiros e o time do Arthur Lira. Renan Calheiros vai se eleger, Arthur Lira vai se eleger e Arthur Lira vai ser presidente da Câmara. Tem gente que acha que Arthur Lira não pode se candidatar de novo. Pode. É nova legislatura. Ele não poderia se candidatar de novo se ele estivesse no meio da mesma legislatura. Mas como ele se elegeu deputado de novo e nós estamos mudando a legislatura, é um mandato novo, ele pode se candidatar de novo a presidente da Câmara. E muito provavelmente se elegerá de novo. É a lógica. E ele está apostando no semipresidencialismo, como eu expliquei no vídeo de ontem. E mesmo sendo aliado do presidente, ele tem lá seus acordos com o STF. Certo? E o presidente Bolsonaro está enfrentando um sistema que quer conter o nosso movimento. Esse aqui é o jogo. O Brasil vive um processo de ruptura histórica. Quando eu falo ruptura aqui, gente, eu não estou falando de revolução. Né? Ruptura histórica que eu estou dizendo assim, o Brasil é há 500 anos um país que se constituiu a partir de um modelo em que as elites vivem de parasitar o Estado. E pela primeira vez na história, existe um bloco, um segmento enorme de brasileiros que vivem do próprio trabalho, tentando conquistar o poder. Pela via eleitoral, nós elegemos um presidente, temos o governo e não temos o poder. Então nós queremos, no próximo mandato do presidente, desalojar esses caras, eleger bancadas no Congresso, na Câmara e no Senado, e desbastando esses deputados que representam os mamadores, desbastando o STF, a Justiça, o Ministério Público, desbastando as reitorias das universidades, os departamentos das universidades, desbastando os departamentos de marketing das empresas, desbastando o setor de compliance das empresas, acabando com o ESG das empresas.
desbastando certos setores das igrejas, desbastando o STF, setores do Ministério Público e do Judiciário. Só que para desbastar as instituições e as organizações privadas, gente, desbastando os partidos, nós temos que formar gerações de conservadores. E não se faz isso no YouTube apenas. Eu montei esse canal aqui com essa finalidade. Mas é uma pitadinha. Existe o Brasil Paralelo aí cumprindo um papel importante. Mas a gente faz isso disputando as cátedras das universidades, disputando dentro das comunidades religiosas, debatendo nas associações profissionais, nas comissões das OABs, disputando os centros acadêmicos das universidades, indo para dentro das universidades, estudando, fazendo concurso público, tentando fazer mestrado, doutorado, fazendo projeto de pesquisa sério, disputando verba na CAPES, no CNPq. Quando a gente está lá no governo fazendo editais de pesquisa, por isso que essa gestão do Ministério da Educação aí foi um desastre nesse governo. Não tinha gente lá dentro percebendo, com cabeça para fazer. Inclusive a gestão do Weintraub lá, que continuou o PT e o PSDB mandando lá dentro. O MEC foi zero à esquerda no primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Sinto muito dizer isso, mas é verdade. Cultura e educação, nesse primeiro mandato do presidente Bolsonaro, não serviu para nada. Porque a gente não tem quadros para ocupar o governo. Onde é que tinha quadros? Ministério da Economia, porque o Paulo Guedes trouxe gente. Ministério da Agricultura, por quê? Porque o agro tem técnicos. O ministro Tarcísio, por quê? O ministro Tarcísio tem formação técnica, estava dentro do governo da ENIT, tinha os técnicos lá, estava com os projetos prontos. Escapou, certamente me escapou alguma coisa, mas, né? Mas naqueles ministérios onde a gente poderia optar, nós conservadores, educação, cultura, não temos gente. Não é que não temos, temos. Mas o governo não soube achar e trazer para dentro do governo as pessoas que poderiam, de fato, fazer a diferença lá dentro. Será que no segundo mandato poderá fazer isso? Não sei. Vamos projetar isso para o segundo mandato, tá, gente? E aí eu vou voltar àquilo que eu falei lá no início sobre o perfil de quem vai se eleger. Porque eu repito, eu estou vendo nos comentários dos vídeos aqui, principalmente esse vídeo que eu publiquei aqui sobre Arthur Lira, muita ilusão. Muita ilusão. Como nós não temos um partido nosso, o presidente Bolsonaro entrou no PL. E aí foi aquele enxame de bolsonaristas, principalmente dos influenciadores digitais, entrando no PL, onde já estavam alojados um monte de gente do Centrão. Sabe o que vai acontecer como consequência disso? Na abertura das urnas, vai acontecer uma caca, gente. Vai acontecer uma caca. Bom, certamente, repetindo o que eu falei lá, aqui em São Paulo, Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli certamente são puxadores de voto. Devem entrar na rabeira. Não se iludam. Acho muito difícil que eles repitam as votações que tiveram em 2018. Não se repetirá a onda eleitoral de 2018, aquele fenômeno. Vão fazer muito menos votos. Serão puxadores de votos? Serão. Mas na carona deles, muito provavelmente, inclusive na frente de muitos youtubers de direita, entrarão políticos do Centrão. Eventualmente, inclusive, alguns corruptos. E talvez, inclusive, alguns youtubers de direita que farão boas votações, não se elejam, mas ajudarão a nominata do PL a fazer muitos votos no quociente eleitoral
e a empurrar para cima a bancada do PL, elegendo esses caras do Centrão. E isso poderá acontecer no Brasil inteiro. Poderá acontecer no Brasil inteiro. Alguns deputados importantes, porque a bancada bolsonarista que se elegeu no PSC eram 52 deputados. 52 deputados, dos quais 27, 30 são leais ao presidente. O grosso deles foi para o PL. Alguns ali são pessoas corretas, pessoas honestas e competentes. O deputado Luiz Felipe, a meu ver, um dos deputados mais qualificados. Pós-graduado na França em administração de empresa, pós-graduado nos Estados Unidos, em Stanford, em ciência política, fala vários idiomas, um craque em relações internacionais, acredito que se reeleja, deputada Cristoneto, lá de Santa Catarina. Estou sendo injusto aqui, Felipe Barros, são deputados bons, de acompanhar o mandato, vai me escapar vários nomes aqui. Não sei como é que está a situação em cada estado, mas vão disputar bancada com gente desse quilate aí, do PL, nos seus estados. Esse é o jogo. Lá na Bahia, por exemplo, lá tem Capitão Alden, Aleluia, Porciúncula. Eu estou ajudando lá na Bahia a Tati Mandelli, minha amiga lá. Eu recomendei a Tati Mandelli entrar no Partido Republicanos, por exemplo. Dei uma olhada no cenário. Republicanos é um partido que está na base do presidente. Vai fazer campanha para o presidente. Está na coligação. Eu disse, Tati, um partido de base evangélica, conservadora, ela conversou com o presidente lá, negociou, disse, campanha para o presidente aqui, os caras ofereceram boas condições, candidata mulher, né? Todos os partidos correram atrás dela, mas ela deu uma olhada, enxergou esse cenário aqui, parecido com esse que eu descrevi para vocês aqui em São Paulo, deu uma olhada para as companhias. Eu disse, Tati, vamos ali pelo Republicanos que o terreno está mais respirável. Em vários estados isso vai acontecer. Isso significa o quê, tá? Então, eu dei um panorama para vocês, eu não tenho condições de analisar como é que a coisa vai estar em cada estado, ok? Lá no Rio Grande do Sul, meu estado, acho que a coisa está mais tranquila, tá? Porque o PL é um partido muito pequeno lá no Rio Grande do Sul. O deputado Onix entrou lá, historicamente, lá no passado, o deputado Onix era um partido era do PL, quando o PL ainda era um partido liberal raiz, na defesa lá do tempo do Afif Domingues, do 22, da campanha do Collor, né? E era um partido liberal raiz mesmo, então era um partido pequeno. O Onix entra, consegue fazer um trabalho mais liberal estrito senso, então de repente ele elege uma bancada liberal, mas né, o meu amigo Felipe Pedri vai ser candidato a deputado lá, vai ter outros deputados liberais, mas a minha amiga Fernanda Bart, por exemplo, deputada conservadora, é vereadora conservadora de Porto Alegre, se elegeu pelo PRTB, mudou para o PSC, Partido Social Cristã, vai concorrer a deputado estadual, entrou no PSC. Na coligação, vai defender o presidente Bolsonaro, pegou mulher também, conservadora raiz, guerreira, pegou um outro partido. Vai na coligação, Onix para governador, Bolsonaro para presidente, pum. Enquanto o jogo ali no PL vai ficar briga renhida. Então, agora quem está afiliado, gente. Esse que é o jogo. Bom, entenderam como é que é o cenário, gente? Entenderam como é que é o cenário? E repito, gente, tem muita gente que acha que like em mídia social e visualização em mídia social é voto. Gente, tem 5 meses para a eleição. 5 meses. 5 meses. Eu vou deixar o alerta aqui para vocês. Não existe vitória eleitoral sem botar o pé na rua, queimar a sola de sapato,
apertar a mão de eleitor, botar o olho no olho dos eleitores e pedir voto. Por favor, você que é eleitor conservador, bote isso na sua cabeça. Você tem que ser um alucinado do pedido de voto nas ruas. Saia para a rua 90% do seu tempo. Monte grupos de eleitores, faça eventos e peça votos alucinadamente. Organize a sua campanha, planeje a sua campanha. Orçamente a sua campanha. Não fique delirando e achando que voto cai do céu, porque ganhar voto é muito difícil, é muito difícil. Eu estou nesse negócio há 45 anos, como eu disse, há uns 30 trabalhando com campanhas eleitorais. É muito difícil, muito difícil. Bom, vamos falar um pouquinho agora do que eu imagino que vai ser, espero que o presidente Bolsonaro se eleja, um mandato novo do presidente Bolsonaro com uma bancada com essas características. Que características? Essas características mistas. Primeiro, não sabemos qual vai ser a correlação de forças, certo? Então, preparem-se para uma bancada forte de esquerda. Haddad, que é Haddad, com Lula preso, fez mais de 40% dos votos. E o PT saiu das urnas junto com o PSL, partido de Bolsonaro. Eram as duas maiores bancadas do Congresso. Os dois partidos mais ricos em termos de fundo partidário e fundo eleitoral. E continuam sendo, ok? O dinheiro do fundo eleitoral, ele não vai com os deputados que mudam de partido. Os deputados que saíram do PSL e foram para o PL não levam o fundo eleitoral. O dinheiro do PSL ficou com a União Brasil e o dinheiro do PT ficou com o PT. O PT perdeu aí uns 15 deputados, o dinheiro ficou com o PT. Certo? O PT continua rico. Então, tem gente aí que acha que o Lula não vai ser candidato. Mesmo que o PT mude de candidato, o Lula, sendo ou não sendo candidato, vai fazer campanha na televisão, para ele mesmo, para o candidato PT, terá uma bancada forte. A esquerda terá uma bancada forte. Futuro governo do presidente Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro se eleger, terá uma posição de esquerda expressiva. E pelo adesismo que se observou do Centrão à coligação do presidente Bolsonaro, vocês podem projetar o que vai ser a sede de cargos do Centrão no novo governo do presidente Bolsonaro. Porque no primeiro mandato do presidente Bolsonaro, o Centrão estava fora de jogo. Quem é que compôs o início do primeiro mandato do presidente Bolsonaro? O presidente Bolsonaro se elegeu com que base? Conservadores raiz, lavajatistas e liberais. Nem os militares estavam, exceto o general Heleno e um outro. Os generais, na sua maioria, torciam o nariz do presidente Bolsonaro. É preciso lembrar disso. Não engoliam o fato de ter que prestar continência para um capitão. Tinha um nojinho. Basta ver, inclusive, que o capitão teve que substituir os comandantes das Forças Armadas na metade de 2020, porque eles não estavam dando respaldo para o presidente. Quando o presidente quis trocar, quis intervir no STF. Agora ele alinhou. Então a entrada dos militares no governo foi praticamente na reta final da eleição e depois que ele chegou ao governo. O Centrão, então, foi depois da tentativa frustrada de maio de 2020 de interferir no STF, quando os comandantes das Forças Armadas, os ex-comandantes, e o ministro da Defesa não deu respaldo. Aí ele mudou de estratégia, como eu descrevi no vídeo anterior.
Agora o pacto de poder é outro. Agora o pacto é com os militares, com o Centrão, com os conservadores, com o ministro Paulo Guedes, até porque nós estamos com uma defecção nos liberais, né? Uma boa parte dos liberais com um nojinho, agora são os liberais que estão com nojinho do presidente. Paulo Guedes, meu amigo Paulo Guedes, ministro. Força aí, ministro. Estou com o senhor. 80 anos, guerreiro, ministro Paulo Guedes, muito parecido com o presidente. É um guerreiro solitário lá, com 70 anos, enfrentando tudo e todos. Muito respeitado pela base do presidente, é bom que se diga, leal ao presidente. Não, mas os liberais têm pouco voto. Mais ou menos aquele povo que vota no Partido Novo ali. Mas os liberais estão voltando. Assim como aquele pessoal, o Moro afundou, esse povo está voltando, né? Mas o pacto de poder do novo mandato são os eleitores conservadores, esse é o povo que vai para a rua, o eleitorado conservador, os militares e o Centrão. E o Centrão vai querer mais espaço no governo, pessoal. Não sei se vocês estão prestando atenção, esses episódios que aconteceram no MEC aí, Fundo Nacional de Educação, aquele episódio da Covaxin ali, que foi arquivado. O presidente não é corrupto, tá? O presidente não rouba e não deixa roubar. Mas não tenham ilusões. Você não traz o Centrão para dentro do governo sem começar a conviver com um cheiro de corrupção lá embaixo. É da natureza do escorpião. Os caras vão tentar. Preste atenção no que eu estou dizendo. O segundo mandato vai ser muito diferente. Poderá ser mais profissional na política e exigirá de nós, conservadores, mais profissionalismo. Exigirá do presidente mais profissionalismo. Eu espero que o presidente, por exemplo, saiba blindar certos ministérios, saiba blindar o MEC, saiba blindar a cultura, em vez de entregar a cultura para um Mário Frias da vida, em vez de entregar a cultura para um Weintraub da vida, saiba entregar esses ministérios para conservadores que entendam de política cultural e de política educacional, que não se trata apenas de barrar e desmontar aquilo que PSDB e PT fizeram ao longo de 30 anos, mas trata-se de elaborar uma política educacional e uma política cultural com diretrizes de longo prazo. Esse é assunto para outros vídeos, né? São coisas mais profundas. E isso requer dos conservadores algo que nos falta, gente. Algo que nós somos no jardim da infância da política. Não vejo nessa geração de youtubers que está concorrendo a deputado experiência e conhecimento para fazer isso. Eu vejo sim, em vários ex-alunos do professor Olavo de Carvalho, conhecimento e experiência para isso. Eles não são visíveis, viu, gente? Muitos deles estão fora do radar. Tenho vários amigos aí com os quais eu converso, eu conheço, né, mas estão fora do radar. Mas tem um gap aí entre aquilo que é visível e aquilo que é invisível. E há um espaço aí para uma política de formação política, de educação política, que seria o papel de uma fundação partidária. Seria o papel de uma fundação partidária, mas para isso teria que se reunir empresários dispostos a criar um funding para formar gente com visão de longo prazo, pegar um grupo de parlamentares mais qualificados e dispostos a fazer esse trabalho, abandonar essa ilusão desse pessoal do Partido Novo aí de economizar dinheiro público e fazer assessoria de 4, 5 assessores, tem que ocupar os cargos parlamentares com advogados competentes, com assessores políticos competentes, com assessores técnicos competentes, ocupar todos os cargos possíveis.
aprender a direcionar emendas parlamentares para projetos competentes, projetos culturais, projetos educacionais, projetos técnicos na área de segurança pública, projetos técnicos na área de políticas públicas. Temos que sair da infância da política, gente. Temos que sair da infância da política. Tenho certeza que talvez muita gente vai ficar surpresa que está ouvindo. Estamos chegando aqui em 45 minutos de vídeo. É proposital, a reflexão é profunda. Como vocês podem ver, gente, estamos muito longe daquilo que é necessário para consolidar poder. Não para chegar no governo. No governo nós estamos. Estamos seriamente arriscados de perder a reeleição do presidente. Porque não temos isso aqui que eu acabei de falar. Não temos. Precisamos da ajuda de Deus para reeleger o presidente. E de muito trabalho de todos nós, de vocês. O que eu posso fazer, eu estou fazendo aqui no canal. Alertando o pessoal e colocando meu conhecimento a serviço. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá. Aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Inscreva-se também nos meus canais alternativos. O Dextra by Paulo Moura do Telegram. O Dextra Jornalismo da COS.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive. De segunda a sexta-feira, um pouco antes das 2 da tarde. E lembre-se, é o seu Pix mensal que garante a independência das informações e análises deste canal. Logo depois da vinheta, pinga o seu Pix mensal aqui. E lembre-se, estarei na AgriShow, se Deus quiser. Encontrarei o presidente Bolsonaro e trarei imagens quentes para você. Até amanhã.